O nome você conhece, Wyatt Earp, e o tiroteio você também conhece, o OK Corral. O tiroteio não foi o fim da guerra, foi a faísca. A explosão que custou a um Earp o movimento do braço e ao outro a própria vida. O que acontece quando o homem da lei mais famoso do Oeste vê a justiça falhar bem diante de sua porta? O homem da lei morre e o vingador nasce. Ele para de prender e começa a caçar. Esta é a história factual, suja e brutal, de como um oficial federal se transformou no homem mais procurado do Arizona. Esta é a cavalgada da vingança. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. O prelúdio de sangue. A lenda de Wyatt Earp não foi forjada em um único tiroteio. Ela foi cimentada no gelo da vingança. Para entender a infame Cavalgada da Vingança de 1882, é preciso retornar ao epicentro da violência americana, Tombstone, Arizona. O ar em Tombstone, no final de 1881, estava pesado e elétrico. A cidade não era um lugar de heróis. Era um território disputado por duas facções implacáveis. De um lado, os irmãos Earp, Virgil, Wyatt, Morgan e James, e seu aliado volátil, o dentista e pistoleiro Doc Holliday. Eles representavam a lei da cidade e os interesses comerciais urbanos. Do outro, os cowboys, uma rede solta de rancheiros, contrabandistas e ladrões de gado, da qual faziam parte Ike Clanton, Frank McLaury e Johnny Ringo. Frank Stilwell era associado, mas não líder. Eles dominavam boa parte do território rural do condado de Cochise. O conflito explodiu em 26 de outubro de 1881. O famoso tiroteio próximo ao OK Corral durou menos de 30 segundos, mas deixou 3 cowboys mortos. Para os Earps, foi o cumprimento da lei. Para Ike Clanton, que sobreviveu por estar desarmado e fugiu, foi um assassinato a sangue frio. Imediatamente, os Earps e Holliday foram acusados de assassinato. Por 30 dias, o juiz Wells Spicer presidiu uma audiência preliminar que paralisou Tombstone. Em 30 de novembro, Spicer emitiu sua decisão. Os Earps e Holliday haviam agido dentro de sua autoridade legal como homens da lei. A decisão foi uma absolvição legal, mas uma sentença de morte nas ruas. Os cowboys, derrotados no tribunal, recorreram à única lei que realmente respeitavam: a emboscada. A primeira retaliação veio em 28 de dezembro de 1881. Eram 23 horas e 30 minutos. Virgil Earp, o City Marshal de Tombstone e Deputy United States Marshal, o homem que liderou a ação no OK Corral, cruzava a Allen Street, movendo-se entre os saloons Oriental e Cosmopolitan. 3 disparos de espingarda carregadas com chumbo grosso rasgaram a noite escura. O ataque veio de um prédio inacabado do outro lado da rua. Virgil foi atingido no ombro e no braço esquerdo. Ele não morreu, mas o ataque resultou em uma invalidez permanente do braço esquerdo. Wyatt Earp, consumido pela fúria, exigiu que o xerife do condado, Johnny Behan, um conhecido simpatizante dos cowboys, tomasse providências e emitisse mandados contra os atiradores. Behan recusou. Os supostos envolvidos, entre eles Ike Clanton e Frank Stilwell, apresentaram álibis. A frustração de Wyatt com a lei oficial começava a azedar. Os meses seguintes foram de uma tensão insuportável. Os Earps e Holliday mudaram-se para o Cosmopolitan Hotel, transformando-o em uma fortaleza.
Eles raramente andavam sozinhos. Ameaças de morte eram tão comuns quanto o uísque. Então, à noite de sábado, 18 de março de 1882, chegou. Morgan Earp, o irmão mais novo, foi ao Campbell and Hatch's Saloon, na Allen Street, para jogar uma partida de sinuca contra o proprietário, Bob Hatch. Wyatt estava sentado lá, assistindo ao jogo. Morgan se inclinou sobre a mesa para uma tacada. Do lado de fora, no beco escuro, 2 tiros soaram, quebrando a janela do painel superior da porta dos fundos. A primeira bala atingiu Morgan Earp nas costas. Ela atravessou seu corpo e saiu pela frente, ferindo um espectador próximo. Um segundo tiro quase acertou Wyatt, cravando-se na parede acima de sua cabeça. Morgan caiu. O caos tomou conta do salão. Wyatt e James Earp correram para o irmão. Eles o carregaram para uma sala adjacente. A ferida era visivelmente mortal. O médico, Dr. Goodfellow, apenas pôde confirmar o inevitável. Morgan Earp sobreviveu por menos de 1 hora. Suas últimas palavras registradas, ditas ao irmão Wyatt, foram: "Eu não consigo ver, Wyatt." Ele estava morto. Naquela mesma noite, um júri de inquérito foi formado. Testemunhas começaram a falar. Uma delas, Marietta Spence, testemunhou contra Pete Spence, mas não citou diretamente Frank Stilwell. O júri considerou haver indícios suficientes para suspeitar de Frank Stilwell, Pete Spence, Florentino Indian Charlie Cruz e possivelmente Luther King. Mandados de prisão foram emitidos, mas sem qualquer condenação definitiva. Mas para Wyatt Earp, o sistema legal havia falhado pela última vez. Seu irmão Virgil estava incapacitado. Seu irmão Morgan estava morto. Os assassinos tinham mandados contra eles, mas ainda andavam livres, protegidos por uma rede de simpatizantes e por um xerife do condado conivente. Naquela noite fria de março, algo mudou em Wyatt Earp. O apostador e o homem da lei metódico deram lugar a outra coisa. Ele já havia sido nomeado Deputy United States Marshal sob a autoridade de Crowley Dake. Não há registro de um telegrama específico após a morte de Morgan. O que se seguiu não foi uma ordem oficial, mas uma decisão pessoal. Wyatt Earp, agora com um distintivo federal no peito, reuniu seus homens. Seu irmão Warren, James, não participou da cavalgada, pois seguiu com o corpo de Morgan para a Califórnia, Doc Holliday, apesar da saúde frágil, e aliados leais como Sherman McMasters e Turkey Creek, Jack Johnson. Eles não estavam cavalgando para prender, eles estavam cavalgando para executar. A cavalgada da vingança havia começado. O homem do distintivo se torna o fora da lei. Em 20 de março de 1882, 2 dias após o assassinato de Morgan, a família Earp se desfez. Wyatt e seu grupo escoltavam Virgil e sua esposa Allie até a estação de trem em Contention City. O caixão contendo o corpo de Morgan foi carregado a bordo. O destino era a casa dos pais em Colton, Califórnia, onde Virgil estaria seguro e Morgan seria enterrado. Wyatt e seu grupo decidiram acompanhar o trem até Tucson, um conhecido reduto dos cowboys. Era uma precaução necessária. A viagem foi tensa, o som rítmico das rodas do trem marcando um compasso fúnebre. Quando o trem parou sob a escuridão da noite na estação de Tucson, a precaução provou ser justificada. Fontes indicaram a Wyatt que Frank Stilwell e possivelmente Ike Clanton, segundo relatos não confirmados, estavam na área. Vários testemunhos da época afirmam que Stilwell foi visto observando o trem dos Earp.
Wyatt, vendo um dos homens que ele acreditava terem participado da emboscada contra Virgil e estarem ligados à rede de conspiradores que levou ao assassinato de Morgan, tomou sua decisão. Ele e seus homens desceram do trem, armados com espingardas e revólveres, e se espalharam pela plataforma escura. James Earp seguiu viagem com o caixão de Morgan até a Califórnia. O que aconteceu nos minutos seguintes é contado em duas versões. Ike Clanton, mais tarde, testemunhou que estava na estação apenas de passagem e que correu ao ver os Earps se aproximarem. Ele afirmou ter ouvido tiros enquanto fugia, mas negou ter visto o que aconteceu com Frank Stilwell. A versão de Wyatt, contada anos depois, foi mais simples. Ele afirmou ter visto Frank Stilwell emboscado nos trilhos. Wyatt disse que perseguiu Stilwell e o matou. A verdade forense foi encontrada na manhã seguinte, 20 de março. O corpo de Frank Stilwell foi encontrado ao lado dos trilhos. Relatórios do legista local e de jornais como o Arizona Star indicaram que ele havia sido atingido por vários disparos, incluindo uma combinação de balas de revólver e chumbo grosso de espingarda. A vingança de Wyatt Earp havia reivindicado sua primeira vítima. Frank Stilwell, o primeiro nome na lista do júri de inquérito, estava morto. Imediatamente, um juiz de paz em Tucson, William Herring, atuando como magistrado interino, emitiu mandados de prisão por assassinato para Wyatt Earp, Warren Earp, Sherman McMasters e Jack Johnson. Doc Holliday só apareceria como suspeito em versões posteriores, não nos primeiros mandados. A notícia viajou rápido. Quando Wyatt e seu grupo pegaram o trem de volta para Tombstone naquela manhã, eles já eram homens procurados. Quando chegaram a Tombstone, foram recebidos não como agentes federais, mas como homens procurados sob a lei territorial. O xerife do condado de Cochise, Johnny Behan, adversário político dos Earps e simpatizante dos cowboys, finalmente tinha a autoridade legal que desejava. Ele reuniu uma posse composta em parte por aliados dos cowboys e confrontou o grupo de Earp na Allen Street. Behan tentou cumprir o mandado de Tucson. Wyatt Earp foi inflexível. Ele se recusou a ser desarmado ou preso, exibindo seu distintivo de Deputy United States Marshal e afirmando que Behan não tinha autoridade para interferir em seus deveres federais. A tensão era palpável. As duas posses se encararam, armas em punho, no meio da rua. Após um impasse tenso, Behan recuou. Ele não tinha homens dispostos a morrer tentando prender Wyatt Earp. O grupo de Wyatt, agora ciente de que a lei oficial de Tombstone estava contra eles, marchou desafiadoramente para fora da cidade, cavalgando direto para o território dos cowboys. Eles não eram mais homens da lei no sentido tradicional. Eles eram uma força punitiva. Em 22 de março, a posse de Wyatt cavalgou para um acampamento madeireiro em South Pass, nas montanhas Dragoon. Eles tinham informações de que Florentino Indian Charlie Cruz, citado pelo júri de inquérito como suspeito, estava lá. Os relatos sobre o que aconteceu são breves. A posse de Wyatt cercou o acampamento e cruzou fogo com Cruz. Segundo a versão de Wyatt, Cruz foi capturado com vida e durante um interrogatório teria confessado uma afirmação que muitos historiadores consideram duvidosa, ter atuado como vigia no assassinato de Morgan, citando Stilwell, Spence e outros. Wyatt afirmou que após essa suposta confissão, Cruz tentou pegar uma arma ou fugir, o que teria levado a posse a abrir fogo. A realidade, assim como com Stilwell, foi brutal. O corpo de Florentino Cruz foi encontrado com múltiplos disparos. Em 2 dias, 2 dos homens citados pelo júri de inquérito como suspeitos estavam mortos. A posse de Earp não estava fazendo prisões. Agora, a situação era clara.
Wyatt era caçador e caçado. Sua posse federal era procurada por assassinato em 2 condados, e a posse do xerife Behan, agora reforçada por Ike Clanton e outros cowboys sedentos por vingança, estava em seu encalço. A cavalgada estava longe de terminar. O duelo em Iron Springs. Após a execução de Florentino Cruz, em 22 de março de 1882, a situação no condado de Cochise tornou-se um jogo mortal de 2 posses. De um lado, Wyatt Earp e seu grupo, agora incluindo o recém-chegado Texas Jack Vermillion, caçavam os nomes restantes na lista do júri de inquérito. Do outro, o xerife Johnny Behan e sua posse legal, composta em parte por aliados dos cowboys, como Ike Clanton, caçavam Wyatt Earp pelos assassinatos de Frank Stilwell e Florentino Cruz. Em 23 de março, o grupo de Wyatt cavalgou de volta para Tombstone sob o manto da noite. Eles tinham como alvo Pete Spence, um dos homens suspeitos pelo assassinato de Morgan. No entanto, ao chegarem, descobriram uma ironia que só a fronteira poderia produzir. Pete Spence, temendo tanto os Earps quanto seus próprios aliados cowboys, já se havia entregado ao xerife Behan por uma acusação menor. Ele estava seguro na prisão de Tombstone, fora do alcance da vingança de Wyatt. Frustrado, mas não dissuadido, Wyatt Earp mudou seu foco. Se a lei não podia tocar os assassinos, e os assassinos agora se escondiam atrás da própria lei que os protegia, Wyatt expandiria sua definição de justiça. Seu próximo alvo não estava na lista original do júri de inquérito, mas era, aos olhos de Wyatt, o verdadeiro poder por trás dos assassinatos: William Curly Bill Brocius. Curly Bill era o líder de campo dos cowboys, um pistoleiro carismático e temido, e o homem que muitos acreditavam ser o verdadeiro cérebro por trás da rede de roubo de gado e violência. Para Wyatt, matar Curly Bill seria cortar a cabeça da serpente. Em 24 de março, a posse de Wyatt cavalgava pelas colinas áridas a sudeste de Tombstone. Eles pararam em um local conhecido como Iron Springs, ou em alguns relatos, Mescal Springs, para reabastecer a água. A posse, agora composta por Wyatt, Warren Earp, Doc Holliday, Sherman McMasters, sua presença é incerta em alguns relatos, Turkey Creek, Jack Johnson e Texas Jack Vermillion, estava cansada e alerta. Enquanto se aproximavam da fonte, foram surpreendidos. Um grupo de cowboys, incluindo Curly Bill Brocius, Pony Deal e outros, estava acampado no local, cozinhando uma refeição. O que se seguiu foi um dos duelos mais puros e brutais do Velho Oeste. Os 2 grupos se avistaram quase simultaneamente. Curly Bill, armado com um rifle, levantou-se de sua posição perto do fogo e gritou. Ele disparou o primeiro tiro. A versão dos fatos, conhecida principalmente pelo relato posterior de Wyatt a Stuart Lake, 1931, e considerada possivelmente exagerada, é extraordinária. Enquanto os outros membros de sua posse procuravam cobertura, Wyatt Earp desmontou. Seu longo casaco preto, o Duster, foi atingido pelo primeiro disparo de Curly Bill, rasgando o tecido. Outros cowboys abriram fogo. Balas atingiram a cela de Wyatt. Ignorando o caos, Wyatt Earp avançou deliberadamente em direção a Curly Bill, armado com seu próprio rifle. Ele disparou os 2 canos. A carga de chumbo grosso atingiu Curly Bill Brocius no peito a queima-roupa. Segundo Wyatt, o impacto foi devastador e Brocius morreu imediatamente. O tiroteio transformou-se num pandemônio. Doc Holliday deu cobertura, trocou tiros com Pony Deal, gritando insultos. O cavalo de Texas, Jack Vermillion, foi morto, prendendo-o sob o animal. A posse de Wyatt, agora em menor número e sob fogo intenso, percebeu que a luta havia terminado. Eles cobriram Texas Jack, que conseguiu se libertar e montar na garupa do cavalo de McMasters. A posse de Wyatt bateu em retirada, recuando sob uma chuva de balas. Miraculosamente, nenhum deles foi gravemente ferido.
Johnny Behan não esteve presente em Iron Springs. Sua posse não chegou ao local. O que se encontrou depois foi apenas o corpo de Curly Bill e um acampamento abandonado. A morte do líder de guerra dos cowboys foi um golpe devastador para a facção. Para Wyatt Earp, foi o ato final de sua vingança. Ele havia matado o homem que acreditava ser o mandante dos ataques contra Virgil e Morgan, embora não haja provas históricas definitivas disso. Com a lei de Tucson e Tombstone, agora unidas contra ele, e sua missão pessoal concluída, a cavalgada da vingança estava terminada. A única coisa que restava era a fuga. A fuga do território e o nascimento da lenda. O eco dos tiros em Iron Springs selou o destino de todos os envolvidos. Com Curly Bill morto, a espinha dorsal da facção cowboy foi quebrada, mas a vingança de Wyatt o transformou no homem mais procurado do Arizona. A posse do xerife Johnny Behan, agora com o reforço moral de caçar homens acusados de assassinato, intensificou a perseguição. Para o grupo de Wyatt, o território do Arizona não era mais um lugar de justiça, era uma armadilha. Wyatt, sempre um estrategista, sabia que a cavalgada havia terminado e a fuga deveria começar. O grupo cavalgou para o leste, saindo do condado de Cochise. Eles eram fugitivos em seu próprio país. No entanto, contavam com uma rede de aliados e simpatizantes que os viam como heróis que fizeram o que a lei corrupta não conseguiu. Um desses aliados era Henry Clay Hooker, um rancheiro poderoso e respeitado, dono do vasto rancho Sierra Bonita. O grupo cavalgou até lá, exaustos e precisando de refúgio. Hooker, um homem que desprezava os cowboys e o caos que traziam, recebeu Wyatt e seus homens. Ele forneceu-lhes cavalos descansados, comida e, crucialmente, dinheiro. Esse ato de apoio de um cidadão tão proeminente deu ao grupo a cobertura e os recursos necessários para a etapa final da fuga. Deixando o rancho de Hooker, o grupo cavalgou implacavelmente em direção ao Novo México. O plano era simples: cruzar a fronteira do território para uma jurisdição onde os mandados de Johnny Behan não tivessem valor. Em alguns relatos, o grupo teria passado por Silver City, mas não há consenso histórico sobre essa parada. A cavalgada da vingança havia durado menos de 3 semanas desde o assassinato de Morgan, mas deixou um rastro de corpos. Frank Stilwell, Florentino Cruz, Curly Bill foram mortos. Por outro lado, nenhum dos homens de Wyatt foi morto. Mas a batalha legal estava apenas começando. O grupo seguiu para Albuquerque. Lá, há relatos de sua passagem, mas não há registros claros de entrevistas públicas formais de Wyatt à imprensa local. A posse então se desfez. O grupo se dividiu, sabendo que eram alvos fáceis juntos. Doc Holliday, cuja saúde piorava rapidamente, e Warren Earp seguiram caminhos separados. Wyatt seguiu para o norte, para o Colorado. Em maio de 1882, o xerife Johnny Behan viajou para Denver com autoridades do Arizona, levando um mandado de extradição para Wyatt e seus homens. Eles apresentaram seu caso ao governador do Colorado, Frederick Walker Pitkin. No entanto, Pitkin, após ouvir os argumentos e receber depoimentos de apoiadores de Wyatt, recusou-se a honrar o pedido de extradição. Os registros históricos indicam que Pitkin estava convencido de que os mandados eram política e vingança, não justiça. A recusa de Pitkin foi a vitória legal final de Wyatt. Ele nunca enfrentaria um tribunal pelas mortes ocorridas durante a cavalgada da vingança. Wyatt Earp nunca mais voltou a morar no Arizona. Ele passou o restante de sua vida de forma itinerante, atuando como apostador e prospector, e ocasionalmente envolveu-se informalmente em questões de ordem pública em lugares como a Califórnia e o Alasca. Doc Holliday, seu aliado mais leal, sucumbiu à tuberculose em Glenwood Springs, Colorado, em 1887.
Ike Clanton, o homem cujo medo e ameaças iniciaram tudo, foi morto por um detetive da lei em 1887, ironicamente, enquanto resistia à prisão por roubo de gado. A cavalgada da vingança de Wyatt Earp não foi um ato de heroísmo limpo. Foi uma campanha brutal de retaliação extralegal. Ao pegar a lei em suas próprias mãos, Wyatt Earp quebrou o ciclo de violência dos cowboys, mas também encerrou sua própria carreira como homem da lei. Ele saiu do Arizona como um fora da lei, mas entrou para a história como a figura definidora de uma era em que a linha entre o distintivo e a pistola era muitas vezes traçada com sangue.